Voltamos para mais uma aula de revisão do nosso primeiro bimestre e hoje vamos estudar um pouquinho de história, tá bom? Assuntos que nós já demos em sala, a gente vai relembrar um pouquinho para refrescar nossa memória, tá? E o nosso assunto de hoje é fontes históricas. Eu já falei para vocês que nós fazemos histórias o tempo todo, com as nossas vivências, com as nossas experiências, tá bom? Os nossos avós nos contam histórias de quando eram crianças, os nossos tios, as nossas mães, nossos pais, tá bom? Qualquer lugar também tem sua própria história. Cada cidade tem sua história, cada rua tem sua história, uma casa tem sua história. Então, qualquer cantinho do mundo tem a sua própria história. E para estudar como aconteceu algum fenômeno, como foi escrita uma música, nós temos um profissional para pesquisar essas fontes históricas. E esse profissional é chamado de historiador, tá bom? É do historiador que a gente acaba conhecendo como aconteceu algumas coisas no nosso país, na nossa cidade, tá bom? E para ele conhecer o passado e transmitir para a gente, ele tem que pesquisar fontes históricas. Fontes históricas tem 4 tipos. Visual, que é aquela que a gente vê, né, como uma pintura, como um filme, uma foto. Pode ser também escrita, que é aquela que a gente lê, como uma carta, um jornal, uma revista antiga. Também pode ser material, que são objetos, como moeda, uma moeda antiga, uma cédula antiga, uma cadeira antiga, uma roupa antiga. Então, tudo que é objeto é material, tá bom? E oral. Quando a gente fala oral, a gente fala de falar. Então, quando o nosso avô ou a nossa avó conta uma história pra gente de como quando eram crianças, ou de como aconteceu a transformação na rua, ela fala pra gente. Então, essa fala dela é uma fonte histórica oral. A minha avó, por exemplo, ela gosta muito de contar a história de como mudou a rua onde a gente mora. Quando ela chegou na rua onde a gente mora, era uma rua que só tinha mato, tinham poucas casas, algumas casas eram de palafitas e hoje não. Hoje já tem asfalto, já tem várias casas, tem escola. Então, essa história que ela conta pra gente, pros netos e pros filhos, de algumas transformações que ocorreram na nossa rua, é uma fonte histórica oral, tá bom? Se um historiador quiser pesquisar sobre a história da minha rua ou sobre a história da cidade de Belém, né, indo pelas ruas, ele pode muito bem ir lá com a minha avó ou com algumas pessoas mais velhas e perguntar como era a vida deles antigamente, tá? Então, são essas fontes históricas. Vamos falar mais uma vez. Quem estuda o passado para conhecer a história é o historiador, tá bom? E ele pesquisa por 4 fontes históricas: visual, escrita, material e oral, tá? Tudo bem? Aqui eu trouxe 4 exemplos de fontes históricas. Aqui eu desenhei um jornal. Pode ser jornal de hoje, pode ser jornal de ontem, pode ser jornal de 10 anos atrás, jornal de 100 anos atrás. É uma fonte histórica. Mas qual é a fonte, qual é o tipo de fonte histórica desse jornal? Lembrando que nós temos textos, tá bom? A gente lê o acontecimento, ou a gente lê uma história. Então, ela é fonte escrita, tá bom? Ela é uma fonte histórica escrita. Aqui nós temos uma cédula de dinheiro, que é o dinheiro em papel, mas também pode ser moeda. É um objeto, tá bom? Apesar de ter coisas escritas aqui, ele é um objeto, tá? Então, ele é fonte histórica material, tá bom? Aqui nós temos uma mulher, ela está falando assim: quando eu era criança, ela está contando uma história de quando ela era criança. Então, é uma fonte histórica oral, tá bom? Ela está falando para os outros como era quando ela era criança, tá? E o último exemplo é uma pintura. Pode ser uma obra de arte, pode ser uma foto, tá bom?
essa pintura aqui é uma fonte histórica visual. E a gente vê, tá bom? A gente está olhando. Ela pode também ser material? Pode, mas ela é mais visual, tá bom, gente? Então, essa aqui é a nossa revisão de hoje. Quem não tinha entendido, né, em sala de aula, eu espero que tenha entendido. E quem tenha esquecido, eu espero que lembre de novo, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tenham, eu tenho mais uma dúvida sobre esse assunto. Diz, professora, podem me chamar que eu vou esclarecer qualquer dúvida de vocês, tá bom? Um beijo no coração de todos e até a próxima!